Olá, meus amigos, vamos para um tema muito importante para aquele que está prestando exame de ordem, ou mesmo concursos públicos, que está almejando apenas o aprendizado. Então vamos aprender juntos neste vídeo, especificamente sobre os crimes contra a administração pública, em especial sobre o crime de peculato. Eu vou falar alguns pontos interessantes acerca desse crime. É um crime muito importante para se conhecer, a pena é alta e nós vamos tratar a respeito especificamente sobre esse crime com alguns detalhes e ainda que de forma genérica e ainda objetiva. É claro, a finalidade nossa aqui é apenas informar e não também trazer todos os elementos que lhes bastem até esgotamento do tema. Então, o crime de peculato ele está previsto no artigo 312 do Código Penal. Assim, vou fazer a leitura para que nós tenhamos uma melhor compreensão. O crime de peculato, conforme já dito, crime contra a administração pública, está previsto no artigo 312, no qual a sua redação legislativa estabelece que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aí ele faz também a equiparação. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona na qualidade de funcionário. Aqui é o furto, na verdade seria peculato de forma, na devida forma privilegiada. Aqui nós temos o peculato furto, o culposo, no caso, peculato culposo, parágrafo 2º estabelece a seguinte redação também. Se funcionário concorre culposamente, concorre que age da mesma forma para o crime de outrem. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Se no parágrafo anterior, que é o parágrafo anterior, que é o segundo, no qual eu acabei de ler, a reparação do dano se procede em sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se posterior, reduz a metade da pena imposta. Qual é a proteção jurídica? Qual é o bem tutelado pelo direito penal aqui? É o dinheiro, o valor, qualquer outro bem móvel, público ou mesmo particular. Esta é a proteção jurídica da ciência, do direito penal em si. Prescreve a norma que o funcionário que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, seja mesmo público ou particular. Faz essa distinção. Não importa a sua natureza, se é público ou particular, você irá responder por esse crime. O núcleo do tipo, nós temos ali apropriar, desviar, né? São verbos do tipo do crime do fato delituoso. Apropriar, desviar, subtrair. São 3 verbos do tipo para caracterização da conduta elementar do crime. Então seria a apropriação. Apropriar, agir como se dono fosse. Pegar, tomar a posse daquele bem como se dono fosse. Desvio, dar destinação diversa da pretendida. Desviar. Um exemplo que poderia até se colocar. Vamos supor, apropriação é como se dono fosse, um caso que passou muito na TV, do juiz que estava julgando o caso do Ike Batista. Ele pegou o veículo automotor do réu e utilizou como se dono fosse, passeando com ele, indo pela cidade, por todo canto. Nesse caso, caracterizaria como crime de peculato.
O terceiro elemento se diz respeito à questão da subtração, né? Ou concorrer para que seja subtraído. Existiu que eu estou fazendo a leitura da lei e estamos fazendo aqui a interpretação. Tem que ser como o ato de subtrair, como o ato que o agente se apropria do bem, que seria, no caso, o furto. Não, inclusive, é muito distinto do artigo 155 do Código Penal, que é o crime de furto por si só. Mas a expressão concorrer, ela deve ser entendida como ato pelo qual o agente auxilia uma outra pessoa para que atue, e a ela se apropria de um bem visado em razão da facilidade no qual ele se proporciona. No caso, o sujeito passivo é o Estado, né? O Estado, a pessoa jurídica ou mesmo física, a pessoa lesada. O sujeito ativo é somente funcionário público. O funcionário público para fins de legislação pode ser aquele contratado pela autarquia via concurso público, assim vamos falar de forma genérica e objetiva, ou mesmo seletista, que é aquele que é funcionário, presta serviço público, de natureza pública, seja na administração direta, indireta, autárquica, fundacional, órgãos específicos de cargo de governo, do poder executivo, legislativo, judiciário. Todos aqueles que prestam serviço público são funcionários públicos de um modo objetivo, de um modo genérico e como elementos gênero e espécie. Então, funcionário público em geral ele pode responder pelo crime de peculato. Então, somente o funcionário público está como sujeito passivo do crime, sujeito ativo do crime, perdão, e o passivo é o Estado, ou de forma indireta, pessoa jurídica ou mesmo física, como no caso, apropriação de um bem particular, mas, de modo geral, lesa toda a administração pública. Por isso que está no rol dos crimes contra a administração pública. O elemento subjetivo, ele é proveniente do dolo, a vontade livre e consciente para a consecução do ato, visando a finalidade de apropriar-se, desviar-se ou subtrair bem móvel de outrem, ou mesmo da administração pública. Aqui nós temos o parágrafo 2º, permite a possibilidade da modalidade do crime culposo, ou seja, o doloso é a regra, mas o parágrafo 2º do artigo 312, ele trata a respeito sobre esse ponto muito importante, referente à questão do peculato da modalidade culposa, que seria proveniente uma pena ainda inclusive menor, inclusive bom nós salientarmos, não é? Que a pena é bem menor do que o crime previsto no caput, que é de 2 a 12 anos, e ainda aplicação de multa. E o segundo, o crime de peculato na modalidade culposa, a pena é de detenção, é de 3 meses a 1 ano, ou seja, a pessoa responde no regime aberto, prestação de serviço comunitário, dependendo da situação, desde que seja primário, obviamente. Se for reincidente, obviamente, pode ser que cumpra, na verdade, provavelmente irá cumprir no regime inicialmente mais gravoso, pela reincidência, conforme o Código Penal. Então nós temos aí essa modalidade culposa e ainda a possibilidade de reparar o dano. O autor do fato crime delituoso, ele tem a obrigação de reparação do ato lesivo ao bem público, ao bem jurídico. Ou seja, aquele qualquer tipo de forma que seja prevista conforme a leitura do artigo 312. Apropriação, desvio ou subtração. O peculato apropriação, conforme dito, o ato consumativo, né, se decorre com a presença da propriedade da coisa, sendo o elemento de prova para o processo criminal, está obviamente relacionado à questão
de como se a pessoa se sentisse como proprietário do bem. Funcionário público pensando no caso do carro, né? Eu peguei o carro e acho que eu já sou dono, então já posso até vender, fazer o que quiser, passear com o veículo e já respondendo também pelo crime de peculato. No peculato desvio, o funcionário público se dá a coisa destinação diversa legalmente permitida. Vamos citar um exemplo básico, poderia ser outro crime, mas interessante colocar. Pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, né, como funcionário fiscal, ele dá uma destinação legalmente permitida, favorecendo alguém e já com a finalidade de obtenção do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que público ou particular. Vamos supor que a pessoa trabalhe na Comissão de Valores Imobiliários, né? Então, ali ele tem não somente as informações privilegiadas, que já é um outro crime, né, contra o mercado de capitais, mas existe em relação à questão do peculato. Não é concorrente. Por quê? Porque aqui ele tem que obter uma vantagem. Vamos supor que a vantagem seria indevida. Ele obteve aquela ação já em seu nome, como se fosse um crime de furto, e obteve e assim vendeu para outra pessoa. Aí nós temos aí, quem tiver outro exemplo também pode citar aqui nos meus comentários, tá? É muito importante nossa conversa. Temos aí o peculato furto, né, que a pessoa subtrai para si ou para outrem mediante a posse, né, detenção daquele bem. E temos aí por fim a modalidade culposa, que ocorre quando a conduta do particular se aperfeiçoa, havendo a necessidade de haver a ligação entre os delitos praticados, de modo que a primeiro possibilite a prática de um segundo. E nós temos aí a questão já falada sobre a consumação. A tentativa é possível, no entanto, nos crimes de peculato na modalidade culposa, não há essa possibilidade na tentativa, tá? Prevista no artigo, acredito, 14 do Código Penal. E algumas observações que vamos tratar a respeito do peculato. Tem a questão dos exemplos, né? Vamos colocar os exemplos mais de modo objetivo. Eu fiz umas anotações para nós comentarmos. Vamos supor aqui que João, né? Não sei quem é o seu João, mas eu estou dando um exemplo. João, do motorista da prefeitura, do determinado município, se apropria de um veículo público para fazer compras no supermercado, numa padaria. Ele responde pelo crime de peculato? Sim, responde. E aí, a população grava aquela situação, é feita a denúncia e ele responde pelo crime de peculato. Peculato, apropriação, na modalidade com apropriação. Na modalidade desvio, vamos citar um exemplo mais simples, não tanto complexo, que seria relacionada à questão de uma funcionária pública do Estado, eu já falei do município, agora eu falo do Estado, responsável por recolher o imposto das pessoas, dos cidadãos, mas desvia de tais valores e valores específicos, assim numa denúncia, uma eventual denúncia promovida pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, ele deve trazer todos os detalhes, elementos do tipo do crime. Então isso é muito importante que nós tenhamos isto em mente, esse detalhe relacionado ao crime de peculato. E sobre esse ponto, deixa eu só colocar em consideração esse crime muito importante, nós temos que colocar a respeito. É muito importante que nós tenhamos outros detalhes. Os valores, até fiz um breve comentário, só travou aqui minha lei aqui, um breve comentário a respeito deste crime. Aqui, consegui abrir. Aqui eu estou lendo, coloquei o artigo 312. Sem a leitura da legislação, você não consegue entender
Para quem não é do direito, até quem é do direito, inclusive, tem que ler a legislação, tem que ter a legislação perto para estudos e para fins de consulta, para você conseguir ter uma melhor compreensão do tema que nós vamos versar. Então, a questão do peculato furto, nós podemos exemplificar uma pessoa que é policial militar, ou policial civil, ou policial federal, não importa, ela é policial. E com o objetivo principal de apurar um eventual crime naquela região, em determinado bairro, se apropria de objetos apreendidos na determinada operação, não é? Operação naval, operação, aqueles nomes da Polícia Federal. E essa apropria de valores, dinheiro, não é? Às vezes já vi muitos casos em que funcionários públicos, no caso policiais, se apropriaram de valores, objetos de valores dentro do interior, numa busca e apreensão dentro do interior de uma casa. E levando dólar, levando dinheiro, levando pertences de valores até inclusive inestimáveis. Então nós vemos notícias na televisão e não só televisão, que eu não assisto particularmente, mas eu vejo muitas notícias pela internet. Que aliás a internet facilita muito isso, né? Você ter acesso a essa informação. Então nesse caso eu responderia sim em peculato, furto, na modalidade de furto. Qual outro exemplo que nós vamos citar por fim? O peculato culposo. Aqui vamos colocar Alfredo, funcionário público de uma repartição do município tal, ao sair após o seu expediente, deixa de trancar a porta do local para que seu amigo adentre no recinto, entre no local e com ele previamente ajustado consiga subtrair alguns computadores. Esse é um exemplo também que é muito comum. Computador, algum pertence pessoal, impressora, pertence de uso daquela repartição pública, né? Então responderia também pelo peculato da modalidade culposa, que ele deixou, dando facilidade para que outra atue em seu favor. Então ele responde por isso. Agora, quem responderia? Quem está atuando ali, retirando os pertences da repartição pública e indo embora com eles. Quem responde, esse aí irá responder pela modalidade apenas pelo crime de furto, né? Sem violência ou grave ameaça, e também não responderia pelo crime de peculato se for particular, obviamente, porque ele não é funcionário público. Então é isso, eu encerro esse vídeo. Eu achei muito interessante esse tema. Provavelmente vai estar no meu canal do YouTube, no meu blog. E você pode acessar meu blog, está aí embaixo aí na descrição para você estudar. E em breve vou colocar esses temas mais aprofundados, tá? Um forte abraço, até a próxima. E não se deixe de você se inscrever no meu canal, tá bom? Um forte abraço.